No vídeo de hoje, a gente vai dar seguimento à marcação dos exames de ressonância magnética da coluna. Se você perdeu o vídeo 1 sobre a marcação da ressonância da coluna cervical, basta clicar aqui. E se você já assistiu, é só dar seguimento a esse segundo vídeo, onde a gente vai falar sobre a marcação da coluna torácica. É muito comum que os pacientes que vão fazer ressonância da coluna torácica façam também no mesmo dia a coluna lombar. E muitos aproveitam a coluna lombar para fazer a marcação da coluna torácica, marcando de baixo para cima, né, de S1 até T1. Só que a gente não deve fazer isso. Mesmo que o paciente tenha um exame da coluna lombar, com o localizador da coluna lombar, a gente precisa de um localizador que inclua a coluna cervical, principalmente que C2 esteja bem individualizado. Porque não é confiável você numerar as vértebras torácicas a partir das vértebras lombares, porque o paciente pode ter vértebras de transição. Então, para fazer exame da coluna torácica, obrigatoriamente a gente precisa de um localizador que inclua C2 para a gente identificar com certeza quem é T1, né, a primeira vértebra torácica, e a partir de T1 localizado de cima para baixo é que a gente vai numerar as demais vértebras. Bom, então agora que a gente já sabe quem é T1 e quem é T12, a gente vai marcar o plano sagital. E o que a gente tem que incluir? Como a coluna torácica é a maior das colunas, diferente da coluna cervical, que a gente acaba conseguindo pegar algumas vértebras torácicas superiores, e da coluna lombar, que a gente acaba conseguindo pegar as torácicas inferiores, na coluna torácica, a gente tem que garantir de C7T1 a T12L1, porque dependendo da altura do paciente, vai ser muito difícil que a gente consiga incluir mais vértebras dentro do FOV adequado. Além disso, a gente tem que incluir as articulações facetárias e, de preferência, em todos os exames, mas se não for possível, pelo menos nos casos de pacientes com doença reumatológica, a gente deve incluir as articulações costotransversas. E a gente vai conseguir isso olhando no plano transversal. Aqui a gente tem as articulações facetárias, que devem ser incluídas, só que isso faz com que muitos acabem fazendo um FOV com a largura muito estreita, incluindo ali no limite das articulações facetárias, esquecendo que existem as articulações costotransversas, que são as articulações entre os processos transversos e os arcos costais, porque essa região aqui é uma região que pode apresentar alterações nas doenças reumatológicas e muitas vezes, inclusive, o primeiro achado na coluna. Então, seria muito importante que a gente conseguisse identificar, principalmente em sequências sensíveis a líquido, como no STIR. E aí a gente usa, né, a imagem no plano coronal para fazer ali o ajuste, né, na linha média, e com isso a gente vai ter a imagem resultante no plano sagital. O plano coronal não costuma ser um plano usado de rotina nos exames da coluna torácica, até porque dificilmente a gente consegue um plano coronal bom pela cifose fisiológica que existe naturalmente na coluna torácica e que tende a aumentar com a idade. Mas se a gente precisar, em alguma situação específica, fazer um plano coronal da coluna torácica, a gente usa a mesma referência que a gente usa na coluna cervical, né? Um plano ali passando pelos forames neurais. E assim a gente ajusta, né, o FOV para pegar as vértebras e um pouco aqui da região paravertebral de cada lado. O problema é o ajuste no plano sagital. Como eu falei, por conta da cifose, você não tem um plano coronal que pegue todas as vértebras direitinho. Mas como o plano coronal ele é feito em situações específicas, né, como, por exemplo, quando tem uma massa paravertebral, uma espondilodicite, uma coleção paravertebral, a gente pode ajustar o plano coronal pela área de interesse. Então, se a minha alteração está na metade superior da coluna, eu posso ajustar o plano coronal priorizando a região superior. Já se a minha alteração está na região inferior da coluna torácica, eu vou priorizar a minha angulação para a região inferior, onde eu quero estudar. E agora a marcação do plano transversal. Antigamente, com os equipamentos mais antigos, era muito comum a gente encontrar o transversal da coluna torácica com 12 imagens, uma passando em cada disco de T1, T2 até T11 e T12. Só que com a melhoria dos equipamentos, isso acabou caindo em desuso, porque é o mesmo raciocínio da coluna cervical. A gente acaba perdendo a imagem de uma extrusão, por exemplo, a gente não consegue varrer a medula totalmente,
corretamente no plano transversal, a gente não consegue pegar os pedículos, enfim, fica um estudo muito limitado. Então, o que se faz hoje em dia são blocos. Mas como existe a cifose fisiológica, diferente da coluna cervical, a gente não consegue varrer um bloco único com angulação correta. Então, a gente vê mais ou menos qual seria a melhor angulação para as vértebras torácicas superiores e a melhor angulação para as vértebras torácicas inferiores, e aí faz 2 blocos varrendo de T1 até T7 ou T8 mais ou menos, e de T7, T8 até T12, para garantir um plano transversal angulado de maneira mais próxima à angulação dos discos da metade superior e dos discos da metade inferior. E aqui falando rapidamente dos protocolos de rotina, na coluna torácica, o mais comum é que a gente tenha só um sagitário transversal, mas como eu falei, em algumas situações específicas, geralmente com lesões expansivas, o coronal pode ser útil. O sagital de rotina costuma ser T2, T1 e o STIR tem aumentado bastante nos exames de rotina, e o transversal geralmente se usa só o T2. E como o coronal é utilizado em situações específicas, geralmente é feito o T2, o STIR ou os estudos pós-contraste. Bom, agora a gente já discutiu a marcação da coluna cervical no vídeo anterior, a marcação da coluna torácica nesse vídeo, e o próximo vídeo vai ser a marcação da coluna lombar. Enquanto isso, aproveita para ver os outros vídeos da playlist Tech Talk, se inscrever no canal e dar seu like. Até a próxima!